obrigado pela paciência de estarem aqui hoje, pela presença de vocês todos. Vou deixar vocês imediatamente com o professor André, para que não se torne mais tempo que já tomou esse imbróglio aqui. E, professor, fique à vontade. Obrigado, professor Paulo, pelo convite. Boa noite, pessoal do design aí, né? Muito legal estar aqui, né, nesse momento, compartilhando um pouco da minha experiência e da minha passagem lá pelo mestrado em design da UFMA, né? Então eu vou trazer aqui um relato de experiência focado na minha dissertação, que é uma pesquisa na área do design e do empreendedorismo, tá? Então, falar um pouquinho aí de mim rapidamente. Eu não pensava em ser professor, não pensava também jamais em fazer mestrado. Eu sempre quis fazer comunicação, né? Fazer jornalismo, porque na adolescência eu gostava muito de rock and roll, viu, professor Paulo? E eu queria ser repórter da revista Bis, que era uma revista que tinha no mercado editorial brasileiro, que tratava só sobre música, né? Música brasileira, pop, internacional, rock, era muito legal. E nem sempre a gente tinha acesso a essas revistas aqui, então geralmente eu ia para o Tropical aos domingos para dar uma olhada na revista, às vezes comprava, às vezes não comprava, e isso me instigou a fazer jornalismo. E na época eu entrei na UFMA, fiz comunicação, jornalismo, só que ao mesmo tempo eu fiz administração também, porque eu só tinha passado para o segundo semestre, né, de comunicação, habilitação, jornalismo. E eu passei para administração aqui no Selma, na primeira turma, né, do Selma, ainda era lá no Meng, isso em 90, né, tem bastante tempo. E aí meus pais, não, faz os dois, dá para começar, se tu não conseguir, aí tu abre mão de algum, né? E aí eu acabei fazendo os dois cursos, né? Terminei a administração primeiro porque a comunicação naquela época, década de 90, a UFMA era comum, as greves, né? As universidades públicas passavam por um contexto muito complicado, né? No período Collor e FHC, né? Dois governos que enfrentaram várias crises na educação superior. Então eu passei por duas greves lá na UFMA, e aí eu só fui acabar me formando lá em 96, mesmo tendo entrado em 91. Então era para me ter saído em 95, fiquei um ano a mais. E nesse mesmo ano, aí eu já estava estagiando, né, fazendo um monte de projetos na área do jornalismo. Trabalhei em campanha política, na área de assessoria de imprensa das campanhas políticas, de dois candidatos a governador na época, o Jackson Lago e o Cafeteira, mas por conta de grana, que eu nunca quis enveredar para essa área, era uma questão financeira, né, de ganhar uma grana enquanto estudante, aí fui estagiar e tudo. E aí veio uma oportunidade, quando eu estava formando, de fazer um jornalzinho do Teatro Arthur Azevedo. O Teatro Arthur Azevedo tinha um jornal bimestral que ele apresentava a pauta dos espetáculos, né? Foi uma época após reinauguração do teatro, o teatro passou muito tempo fechado. Aí no governo Rosiana ela trouxe o Fernando Bicudo, que foi diretor aqui do teatro, e ele, o governo com uma parceria com a Vale, conseguiu reformar o teatro e entregar esse teatro que é hoje. E o teatro tinha uma programação cultural muito extensa. E ele conseguia articular muitos patrocínios e tudo, trazer grandes espetáculos para cá, e tinha esse jornalzinho. O Teatro Arthur Azevedo era atendido, a parte da comunicação era feita por uma empresa daqui do Maranhão chamada CM2. Né? E eu fui convidado pelo diretor dessa agência para um determinado momento fazer o conteúdo desse jornal. Coincidiu dessa agência, nesse período, ser ano político. E ele sabia que eu já tinha feito algumas experiências. Ele, não, André, tu não vai ficar só fazendo jornal, tu vai dar um apoio aqui também nas
nas campanhas políticas porque ele estava com vários candidatos a prefeito. E na época ele tinha feito uma fusão com uma outra empresa, chamada Ideia Propaganda. Então era CM2 Ideia, era um consórcio de duas agências que atendiam as principais empresas aqui do Maranhão. Alumar, Vale, o próprio governo do estado, Teatro Horto Azevedo, era uma loucura. E aí eu entrei nisso, entrei na propaganda para fazer um house organ, né, que é um jornal da empresa, e acabei ficando na propaganda até hoje. E foi exatamente na propaganda que eu encontrei o design, né? E aí também na propaganda eu tive a oportunidade de lecionar, porque a gente lá na Ideia, aí as duas empresas, voltando rapidinho, as duas empresas se separaram. Aí o pessoal da Ideia, não, André, eu quero que tu fique com a gente. Aí fizemos um acordo, eu migrei para a Ideia Propaganda, onde eu estou até hoje. E lá na Ideia, a gente atendeu por muitos anos a Universidade Selma, a gente fazia propaganda da universidade por muitos anos. E em 2007, o então pró-reitor de graduação, professor Creso, não sei se Paulo conheceu, estava tendo um processo seletivo para professor da disciplina de redação publicitária. Eu disse, pô, é minha praia, eu faço os textos e tudo. Aí participei, né, do processo seletivo, entrei e comecei a lecionar. O Selma ainda não era universidade, era centro universitário. E aí, 5 anos depois, eu tinha uma disciplina, 2 no máximo. Quando virou universidade, existe uma pressão muito grande do MEC para que todo o teu corpo docente seja formado por mestres e doutores. E eu era só especialista nessa época, eu tinha uma especialização em comunicação organizacional que eu fiz lá na UFMA, um pouco antes, em 2000. E aí eu comecei, aí ficou aquela pressão, precisa fazer mestrado, mestrado. Eu fui enrolando, em 2015 eu decidi, vou fazer. Só que eu tive problemas de saúde na minha família, meus pais adoeceram, não pude fazer. Adiei para 2018, quando as coisas, digamos, estavam mais, na minha vida pessoal, estavam mais tranquilas, entre aspas, né? Não estava nunca tranquilo. E aí, em 2018, eu entrei, né, no mestrado lá da UFMA, mestrado em design, porque era o mestrado que tinha, na época, mais próximo da minha atividade profissional, né, que é a propaganda, né? Eu acabei abandonando o jornalismo e migrei minha vida profissional toda para propaganda, e foi através... voltando, né? E foi através da propaganda que eu conheci o design. Foi trabalhando com designers, tá? Que eu não sou designer, eu sou comunicólogo, que acabei me apaixonando pelo design, pelo fato de trabalhar com profissionais da área e trabalhando conteúdo, e o cara do meu lado com a parte visual, Márcio Veiga, tu conhece? Então, e com outros designers também que passaram pela agência e que também trabalharam comigo. Então eu fiquei muito próximo dessa área, né? E comecei a meter a mão, né? A dar pitaco, participei desses projetos, dessas revistas todas, de anúncios que tem uma coisa, um design forte, né? Uma direção de arte, um lado visual bacana, né? Essa é até uma campanha aqui para o Selma, na época, que foi premiada com o Prêmio Colunistas, que é o principal prêmio do Nordeste de propaganda. E aí fui, ao longo desses mais de 20 anos, trabalhando comunicação para grandes empresas daqui e tendo esse contato muito próximo com o design. Então, foi a propaganda que me aproximou do design, né? Trabalhando em projetos como esses que eu estou mostrando para vocês. Esses 2 últimos foram talvez uns grandes desafios que nós tivemos, que foi fazer 2 livros para Vale, contando a história da duplicação da FC e da expansão
do Terminal da Ponta da Madeira, o último livro do Meirelles Júnior, esse projeto lá para a FIEMA, que é um pouco anterior, mas é do Prêmio Colunistas também, rede social, né, que o design está muito presente, e algumas identidades visuais, algumas marcas que são projetos maiores da qual eu participei, né? Então, essa minha atividade, a minha atividade profissional na propaganda acabou me levando para o design, e por isso que eu quis fazer mestrado em design, né? E aí, a turma daqui, eu sempre estava aí conversando com o Paulo, com o Gessé, com o Alex. Alex foi meu vizinho muitos anos. E ele disse, não, faz design lá, tu vai conseguir fazer uma pesquisa legal e tudo. E aí, em 2018, eu digo, não, a hora é essa. Minha ideia inicial no projeto era, como eu trabalhava propaganda, comunicação, era trabalhar com brand para as microempresas, né? Aí eu tinha um contato no Sebrae, tenho até hoje, de um diretor. Eu digo, pô, o cara vai abrir as portas para mim e eu vou fazer uma pesquisa mostrando que como é importante para essas microempresas, para os empreendedores que estão começando o negócio, eles terem um brand, a gestão da marca, né, a comunicação da marca e todos esses compostos que envolvem, né, não só uma identidade visual, mas a essência dessa marca, o que está por trás dela, né, o DNA dessa marca e como ela deve se comunicar, né? E a minha ideia para entrar no mestrado foi essa, tanto é que meu projeto inicial era com relação a brand. E eu me lembro que 3 dias antes, pena que ele não está aqui, o professor Gessé, eu mostrei para ele. E ele me falou, cara, microempresa é muita coisa, tu tem que delimitar mais isso. Isso não vai dar certo, tu vai te perder, podem barrar o teu projeto e tu não ser aprovado. Aí na hora deu um estalo das startups, porque eu tenho uma disciplina aqui de empreendedorismo, e empreendedorismo hoje é o empreendedorismo digital, né? São esses novos modelos de negócios, né? As plataformas digitais, essa nova economia colaborativa e toda essa questão. Aí eu disse, porra, Gessé, tu acendeu a luz aqui, a minha pesquisa é brand para as startups. Beleza. Consegui ser aprovado no mestrado e comecei, né? Logo nos primeiros meses, ficou muito claro que lá no mestrado, no design, brand é muito ligado à gestão, a marketing, né? E o pessoal assim meio que torcia o nariz quando eu falava de brand para cá e tal. Aí beleza. E eu digo, não, eu tenho que mudar esse eixo do design que eu vou trabalhar com as startups. Mas eu não sabia, né? Consegui amarrar o meu orientador, que eu já conhecia, o professor Márcio Carneiro, que é da comunicação, que era muito bom para mim, porque eu era da comunicação e ele também da comunicação, porque o mestrado de design, assim como a área, né, toda, ela é muito interdisciplinar, então você tem professores de várias áreas. E aí, como eu conhecia ele e eu sou da comunicação, eu me peguei com ele, né, Paulo? Só que isso foi bom e ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque nem eu nem ele conhecíamos as teorias, os autores. Eu conhecia superficialmente de alguns autores clássicos aí, como Patrocínio, Bionsep, algumas autores que eu dei uma lida para passar na prova, né? Mas eu não tinha a base que eu fui aos poucos construindo no mestrado, né, que me deu todo esse conhecimento na área do design. Mas no início eu não tinha isso. Então, até eu encontrar o eixo, foi muito difícil. E aí, logo nas primeiras semanas, eu conheci uma professora Cássia. Ela participou tanto da minha qualificação quanto da minha banca,
E ela tem uma startup, a TecTeca, se vocês puderem seguir aí. É uma startup, é um aplicativo de literatura infantil. Então a criança, o pai baixa no iPhone o aplicativo, e o aplicativo conta a história, para a criança já entrar naquele mundo da literatura infantil e estimular a leitura. É bem legal. Ela tem uma startup e ela me falou: André, por que tu não faz a pesquisa no Inova Maranhão, que é um programa do governo do estado, da Secretaria de Ciência, Ciência, Inovação e Tecnologia, que tem um programa que fomenta o desenvolvimento de startups aqui no Maranhão. E a minha startup foi contemplada no programa, eu estou fazendo parte. E tu vai comigo, eu te coloco dentro do programa. E aquilo foi, assim, foi sensacional para mim, porque eu estava com... O campo da minha pesquisa foi definido logo no início, mas só que eu não sabia o que eu ia fazer em termos de design e startup. E aí eu fui, digamos, eu passei 1 ano e meio, né, fazendo as disciplinas, estudando, até na qualificação ficar claro que eu ia estudar a percepção do design pelas startups desse programa. Como os empreendedores digitais que criaram essas startups, como eles enxergam, como eles percebem o design e como eles utilizam o design nos seus times, nos seus negócios, nesse novo modelo de negócio. Mas isso só ficou claro para mim na qualificação, porque eu tive algumas teimosias ao longo do percurso. Primeiro, eu participei de um workshop de design sistêmico. Aí eu quis fazer uma relação de design sistêmico com startup, não deu certo. E aí eu fui para a qualificação querendo estudar design de serviço, porque era uma coisa mais próxima da startup. Só que no projeto, na qualificação, não ficava muito claro o que eu ia fazer com design de serviço. E aí na qualificação surgiu a questão da percepção, e foi quando eu, digamos, encontrei o norte da pesquisa. Isso aconteceu em novembro de 2020, né? Num período aí pós primeira onda, né, que a gente acreditava que a pandemia já estava acabando e tudo. E foi ao mesmo tempo que foi o mestrado, para mim foi um momento muito rico, de muito aprendizado. Não sei se você estava aqui no relato de experiência do Rafael, a gente era da mesma turma, a gente estudava junto, a gente tinha o mesmo grupo de pesquisa, e foi um momento de muita troca, né? Então a minha pesquisa, ela, contextualizando um pouco dela, ela está nesse âmbito dessa economia híbrida, né? Que foi impulsionada pela revolução digital e todo esse avanço tecnológico e todo esse cenário global colocado pela internet, numa economia híbrida que mescla modelo de negócio de empresas do capitalismo tradicional com a collaborative commerce, né, que são essas empresas que se utilizam da economia criativa, da economia colaborativa, que são justamente as startups, né, que são esse modelo de negócio com base tecnológica, né, que trabalham com a inovação a custos menores, processos mais ágeis, mas num contexto de grande incerteza, né? A gente tem exemplos muito emblemáticos de startups que se transformaram em grandes negócios, como o Uber, como o iFood, né? Que são empresas que fazem parte do nosso cotidiano, mas a gente também sabe, como o Nubank agora, né? Por exemplo, o Nubank é um unicórnio
que é aquela startup que atinge um valor de mercado de US$ 1 bilhão. No Brasil, nós já temos 12 startups unicórnios, né? Uma delas é o Nubank, que foi uma das primeiras. Então, ao mesmo tempo que esse mercado ele é muito emergente, né? Existem diversos programas de mentoria e de desenvolvimento para esse tipo de negócio. A gente percebeu também que muitas dessas empresas, desses modelos de negócio, eles não vão para frente, eles não progridem, eles não prosperam, por várias questões que a gente vai tentar conversar aqui nesse tempo ainda. Nesse contexto, a gente percebeu que o design, ele também dá forma a produtos tangíveis, né, como esse microfone, como uma garrafa, mas também ele dá forma aos produtos intangíveis, né, que são os serviços, né, num contexto interdisciplinar, fluido, dinâmico, e ele está presente em todo tipo de empresa, em todo tipo de organização, da multinacional tradicional, né, uma indústria, por exemplo, como a Vale, como a Alcoa, do consórcio Alumar, mas também ele está presente nos aplicativos, nas startups locais, nas pequenas startups que estão no seu processo de aceleração, como é o caso da Tecteca, da professora Cássia Furtado. E aí, diante disso, eu precisava enveredar para essa área, me aprofundar nessa área do empreendedorismo. E o empreendedorismo é um fator essencial hoje nesse contexto dessa economia híbrida, de crise ainda. O empreendedorismo é um fator primordial para o desenvolvimento econômico e social dos países, porque como os empregos, os pontos de emprego diminuíram muito, as empresas tradicionais elas enxugaram as suas estruturas, né? Elas estão menores, né? Elas estão com times mais enxutos, os seus processos foram digitalizados, né? Vídeo contexto da transformação digital que foi acelerado agora na pandemia, né? As empresas que não estavam ainda com seus processos digitalizados sofreram mais. Já as empresas que estavam já com seus processos digitais tiveram muito mais adaptação e conseguiram ser muito mais competitivas de 2020 para cá, do ano passado para cá, né? E o empreendedorismo, pelo fato de ele hoje ser muito focado na internet, né, o principal viés do empreendedorismo é o empreendedorismo digital. Vocês viram semana passada, o apagão, foi semana passada ou foi essa semana? Eu já até me perdi o tempo. Foi essa semana, né? No início da semana, o apagão do Facebook, né? O prejuízo que esse apagão trouxe para os pequenos negócios. Se o Facebook perdeu quase US$ 7 bilhões, as pequenas empresas que hoje vendem pelo WhatsApp, pelo Instagram, elas passaram 6 horas e isso teve um prejuízo muito grande, né? Quantas pessoas que nós conhecemos sobrevivem hoje vendendo algum tipo de serviço ou produto pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Então, o empreendedorismo digital hoje é uma realidade até por uma questão de necessidade. E aí vem aquela discussão do empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade, que é aquele empreendedorismo planejado, né? Então, é nesse contexto que eu desenvolvi a minha pesquisa, tá? O objetivo geral dela era analisar a percepção dos empreendedores sobre design no desenvolvimento dessas startups, em todas as etapas do desenvolvimento das startups, né? Desde a ideia inicial até a aceleração. Depois, compreender o processo empreendedor e o ecossistema de desenvolvimento dessas startups, porque eu tinha uma noção superficial, né,
Aí eu mergulhei nesse ambiente, eu fui para dentro dos programas. O meu campo era o Inova Maranhão, mas aí eu vim aqui no programa que tinha do Selma aqui, eu fui lá na Black Swan do Matheus, eu acompanhei o Ninho da UFMA, para ter uma noção de quantos programas de fomento às startups a gente tem aqui em São Luís. A gente tem mais de 14, né? Então, São Luís, que é uma cidade pequena ainda, né? Dentro do ecossistema das startups a nível nacional, né? Identificar as percepções do design no desenvolvimento das startups do programa, especificamente, e propor recomendações a partir dessas percepções. Então, eu tinha esse objetivo geral e esses específicos que estavam dentro do geral, que era entender, resumindo, entender como os empreendedores dessas startups do programa Inova Maranhão, como eles acionam o design, como eles percebem o design. Aqui o Inova Maranhão, né, foi um estudo de caso, era o campo da minha pesquisa, que é esse programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Só que eu estudei as startups do ciclo 19-20. Por exemplo, agora começou um outro ciclo com outras startups agora. Iniciou agora dia 3 de outubro, saiu o resultado. Então vai ser um ciclo com ano de 20 e 21, 21 nós estamos, de 21 até o final de 22. Então as startups selecionadas esse ano, elas vão receber R$51 mil e vão passar quase 2 anos, aliás, 1 ano, né? Até o final do ano que vem, tendo mentorias, workshops, um monte de atividade para elas transformarem aquela ideia inicial num modelo de negócio consolidado que atenda às necessidades, às novas necessidades desse consumidor. Então, às vezes, necessidades que ainda não foram percebidas, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de empreendedorismo que, às vezes, o que vai fazer com que o teu negócio novo ele prospere é você enxergar, né? Nessa questão da visão empreendedora, você enxergar uma oportunidade que ninguém enxergou, perceber uma necessidade que ainda não foi atendida pelas empresas, né? Que as empresas existem, quer seja elas públicas, privadas, ONGs do terceiro setor, para atender as necessidades humanas, né? É a empresa que faz esse imobiliário, a empresa que desenvolve a televisão, tudo, a energia, a concessionária de energia. Então, que tipo de necessidade ainda não foi atendida? Então, aí que surgem, nesse contexto de questionamento, de dúvida e de certeza, que surgem as startups, né? Que surgem esses novos modelos de negócio. Então, o meu campo foi o Inova Maranhão, né? E aí, na primeira fase do programa, eu tinha 24 startups, né? Que foram selecionadas no edital de julho de 2019, né? E ali tem a maioria era daqui de São Luís, não, desculpa, 24 foi da segunda, eram 115. Foram selecionadas 115, ficaram 3 meses, e aí o restante ficaram só 24. E aí ali tem todas as regiões, né? A maioria da Grande São Luís, ali da região de Matinha e Bacabal, uma parte de Imperatriz e Açailândia e outra parte ali de Caxias, Timon e até uma empresa, uma startup de Teresina, tá? Essas foram as startups que foram selecionadas no ciclo que eu analisei, que foi o ciclo 19-20. Daqui a pouco eu conto o desespero para conseguir. Opa, aqui. Aqui as áreas dessas startups, vocês vão ver que a grande maioria são de tecnologias emergentes, que são os aplicativos, né? Mas a gente tinha startup, por exemplo, de agroindústria, né? De logística, de educação, tá? De saúde e bem-estar, né? Então, essas eram as áreas de atuação dessas startups
que foram selecionadas nesse ciclo 19 e 20. E aí o percurso metodológico da minha pesquisa envolveu 3 etapas, tá? Na fase de coleta de dados, né? É um estudo de caso. O estudo de caso ele identifica um fenômeno social contemporâneo e ele procura identificar, né, soluções reais para esse fenômeno social. No caso, o meu fenômeno social são as startups, né? E aí a fase de coleta de dados, né, para me selecionar todo o material que gerou os resultados e as recomendações, foi dividido em três fases. A primeira fase eu chamei de observação assistemática, que é uma observação onde eu acompanhava tudo para me familiarizar com o ecossistema, conhecer as startups, conhecer como o programa funcionava, tá? E aí foi o dia do lançamento desse ciclo, foi em julho de 2019. Foi no dia que a professora Cássia me apresentou para a primeira coordenadora do programa, né? Ali está o secretário da Indústria e Comércio, está o professor Paulo, então reitor do SEUMA, os reitores de todas as principais faculdades, universidades do Maranhão. Foi um evento lá aqui no Palácio Henrique de La Roque, bem prestigiado, com todos os representantes das startups. E a professora Cássia, pela startup dela, já ter participado de outros programas, ela conhecia todo o staff do programa. E aí ela me apresentou para a coordenadora da época, Gabriele Domingues, e a Gabriele autorizou a minha participação nos eventos que começavam na semana seguinte, porque você tinha um calendário de eventos que faziam parte do programa. Então, a minha primeira parte da coleta de dados foi justamente fazer essa observação sistemática. No início, aí depois eu acompanhei todos esses eventos aí, os workshops, as mentorias, um encerramento, aí veio a pandemia. Eu tive 2 grandes problemas ao longo do meu percurso metodológico, que foi, como é um programa do governo, tiveram 3 coordenadores, mudaram. Então, cara, eu estava lá familiarizado, tal, os caras sabiam de tudo, aí mudou, saiu, entrou um outro cara. Aí eu tinha que explicar tudo para o cara de novo, reconquistar tudo. E até que o último, que foi o que me ajudou mais, o Hermano Reis. E a pandemia. Com a pandemia, não tinham mais os eventos. O programa foi todo para uma plataforma chamada Discord. Ali tem um print ali da tela. Só que imagina eu acompanhar isso numa plataforma com um monte de sala, sem fazer parte de uma startup, então foi muito complicado. Mas eu consegui fazer todo o meu levantamento para partir para a segunda etapa da coleta de dados, que foi uma aplicação com questionário com as 24 startups selecionadas na segunda fase, porque entraram 115, passaram por uma série de atividades e ficaram só 24. Dessas 24, sobrariam 5, que receberiam lá uma premiação, um monte de coisa. E aí eu apliquei a minha segunda parte, a segunda fase da coleta de dados, foi aplicar um questionário com essas 24 startups. Eu tive o retorno só de 16, né? Mas já me deu uma amostra, né, que eu pude filtrar, né? Ali tem um questionário, o print do e-mail, eu pude filtrar e partir para a minha terceira fase da coleta de dados, que foi a realização de um grupo focal com 5 startups, né? 5 startups que estavam se destacando no programa. E essas 2 etapas, mais a observação sistemática, foi que me deram todas essas percepções que eu pude
discorrer ao longo que eu pude apresentar em termos de resultado. Então, aqui rapidamente eu vou trazer os resultados para vocês. Primeiro, com relação à caracterização desses empreendedores, gênero era dividido, o nível de instrução, a grande maioria desses empreendedores tem pós-graduação, tá? Só que não é na área do design, nem a graduação, nem a pós-graduação não é na área do design. E o que me interessava era tentar identificar quem desses empreendedores, qual dessas startups tinham designers nos seus times, nos seus fundadores, né? E quais as startups que contratavam designers para desenvolver as atividades de design, desde a criação do logo, da identidade visual, passando pela questão de toda a jornada dos processos, de todas as demandas de design que uma empresa que está surgindo precisa, né? E aí existe uma grande, das outras áreas, né, pelo fato de não ter muito designers entre os fundadores, interessante que há um grande número de pessoas que criam startups que estavam nessa época no programa eram engenheiros e pessoal de ciência da computação, né, que são de outras áreas que não são design, né? E como eu falei, não tem pós-graduação em outra área. A grande maioria, a startup não era a única função profissional. Então, a grande maioria das pessoas, desses empreendedores, eles eram ou profissionais liberais, ou funcionários públicos, ou empregado de empresa privada que criava uma startup numa perspectiva de crescer profissionalmente, de ter o seu negócio, né, de mudar de vida, né? Isso é a parte da caracterização dos participantes, né? E aí, trazendo assim, puxando mais para a área do design, é interessante como quase 100% dos entrevistados acreditam que o design contribui de uma forma muito significativa para o desenvolvimento dessas startups. Que o design está num campo estratégico dessas startups. Que o design ele deve estar não só na parte operacional, mas em todas as etapas, né, do negócio, em todos os setores, em todas essas áreas, tá? Opa, aqui. E aí, as startups que não tinham designer, o grande problema é por conta era muito caro para as startups a contratação de um profissional de design, porque, na grande verdade, o investimento principal dessas empresas é em tecnologia. Então, elas precisavam investir em tecnologia e não sobrava recursos financeiros para contratar um designer profissional. Então, a função do designer, ou era exercida, na grande maioria das vezes, era exercida por um profissional que não tinha formação em design, né? Isso foi uma das primeiras percepções. E também a dificuldade da contratação do profissional do design. Porque, segundo esses empreendedores, não existe um interesse muito grande, ou então um desconhecimento dos profissionais do design, de como pode ser e de como é um campo, um nicho de mercado que está em aberto. Porque essas empresas precisam de vocês, né? E existe um grande contrassenso da pesquisa, né? E aqui os principais serviços, que eu vou contar já para vocês.
o produto ou serviço desenvolvido, o aplicativo é bem equilibrado, tá? Site, jogos digitais, vitrine virtual, startup de curso, de sistema de gerenciamento, né? A função das pessoas que responderam a pesquisa na startup, a grande maioria que respondeu era o CEO, né? O cara que criou a startup, o fundador. E aí, percepções mais específicas, né? Onde está o startup na sua... onde está o design na sua startup? E a grande maioria escolheu inovação, apontou inovação, identidade visual e processos, né? Identidade visual até é uma coisa muito restrita, né? Uma visão muito restrita da função do design. E o que esse termo significa? A grande maioria, funcionalidade. Depois, inovação. Percebam como inovação está sempre sendo mencionada, até porque são empresas que trabalham com isso, né? Inovação, estética e aparece também ergonomia, né? E ali a grande maioria entende a importância, né, do design no desenvolvimento da sua startup e nas startups como um todo, tá? Mas isso é a grande, digamos assim, a grande dicotomia da pesquisa. Ao mesmo tempo que essas empresas que trabalham com tecnologia, com inovação, que são os modelos de organização, digamos, que deveriam ser mais avançados, mais de ponta, mais que trabalham com tendência, com coisas que estão surgindo, ao mesmo tempo que essas empresas devem ser as empresas mais antenadas, descoladas, elas percebem muitas das vezes o designer como um cara apenas que faz o slide, né? Que faz a apresentação dessas empresas. Então, ao mesmo tempo que é uma grande, que é, digamos, o modelo de negócio que já é uma realidade, a percepção do design e do designer é muito reduzida, tá? E aí eu trouxe aqui, são algumas, né, percepções do grupo focal, mas aqui não vai dar tempo de ficar lendo e comentando. Se alguém quiser, eu posso mandar depois isso daí, para vocês darem uma olhada, né? E aí, a partir dessas percepções, que eu resumi nesse eixo principal de uma visão reduzida do design, eu propus, em termos de recomendação da pesquisa, a criação de storyboards que tentassem esclarecer questões relativas à atuação do profissional e a essa área. E uma questão, storyboard é essa narrativa visual, que vocês devem conhecer, e tudo que ela pode ser transformada num vídeo, pode ser transformada em jogos, né, professor? Pode ser utilizada das mais diversas formas. Eu trouxe um exemplo, eu criei cinco storyboards. Esse storyboard é para tentar explicar, ele seria usado nos ciclos seguintes do programa, e esse storyboard seria para esclarecer a diferença do termo design e do termo designer. Porque no próprio grupo focal, com cinco startups, sendo que dessas 5, dois são da área do design, 2 da área da comunicação e o terceiro da área da engenharia, as 5 pessoas, né, que participaram do grupo focal. E muitas das vezes, no grupo focal, quando
participante, o pesquisador, o pesquisado, o empreendedor, ele queria se referir ao designer, ele falava o design. E muitas das vezes, quando ele falava do profissional, ele falava o design. Então, uma das percepções, né, tem um monte, e aí eu propus alguns exemplos de storyboards que seriam utilizados nos ciclos posteriores do programa para evidenciar a importância do design e do designer para o desenvolvimento dessas startups, né? E aí eu chego no que eu chamo de uma percepção sistêmica do design, a partir dessa pesquisa. Que o design hoje, ele está diante de desafios e oportunidades para o desenvolvimento de soluções sistêmicas, né? Soluções sistêmicas não são mais aquelas soluções lineares, cartesianas, né? De um mundo, hoje o mundo é totalmente, a vida ela é sistêmica, ela é toda complexa. Então o design também está diante desse contexto que precisando apresentar soluções sistêmicas, né? E a gente tem que pensar o design para um mundo fluido, né? Um mundo que ele está em constante mudança, né? Hoje o design ele é um mediador, né? Pensar o design como um mediador de necessidades e objetos e produção e consumo, né? Dentro dessa questão de uma gestão da complexidade, de que todos, não só essas startups, mas, né, os mercados, os consumidores, e de que nós não estamos mais numa vida previsível, nós estamos em um mundo de incerteza, um mundo global, em uma crise econômica, num contexto ainda de pandemia, né? O design no contexto de uma construção, de uma estratégia de inovação regional, mas para um mercado global, tá? E a mudança do paradigma de projetar para projetar com, né? Cada vez mais o pensamento da colaboração, né? Até o Rafael falou aqui no início da semana do design participativo, né? Do design, o professor Delano também falou aqui do design... Oi? Não, o design social era o tema dele. Daquele design que fica... Oh, meu Deus. O termozinho... design... Eu estou tentando lembrar, eu lembro já. Não, não é design think, não. Não é design colaborativo, é especulativo. Design especulativo, né? De construindo cenários e contextos onde o design pode só ter uma atuação social, né? Todo design é social, né? No contexto de mudar esse paradigma de projetar para projetar com, né? Então, digamos, isso aqui é o que eu trago assim, de considerações finais, de que o que a pesquisa acrescentou para o contexto o ecossistema das startups de São Luís e do programa, é que o design precisa ser percebido como, não apenas como uma área que possa apresentar essas empresas e o profissional seja um criador de slides ou que o design seja apenas a identidade visual ou a funcionalidade, né? O design hoje ele é um termo, ele tem uma área de atuação muito maior, né? Muito mais emergente. Essa pesquisa ela pretende ter um desdobramento aí, porque são duas áreas do conhecimento bastante emergentes, né? O empreendedorismo e o design. Tem um ineditismo de ter as startups como eixo central disso aí.
principalmente aqui em São Luís, não tem nada, ninguém falou. E aí eu pretendo dar continuidade nisso aí, para tentar trazer o design para o centro da gestão desses novos negócios, porque o design é importante, pelo que eu venho acompanhando por conta do mestrado, da pesquisa, o design é importante em todas as etapas da construção de uma empresa, principalmente uma startup, né? Então, é isso, gente. E que essas startups, elas estão num contexto de uma economia colaborativa, num contexto de pensar um mundo melhor, de um mundo onde os recursos não estão escassos, tá? Mas que a gente precisa trabalhar esses recursos com responsabilidade, né? Em pensar em racionalizar esses recursos, em dividir esses recursos, e em pensar o design também como um fator de desenvolvimento social e de diminuir as nossas desigualdades, que não são só no Brasil, né? São no mundo como um todo. E eu acho que o design pode ser o centro emergente desses novos modelos de negócios que podem contribuir com um mundo melhor. É isso, gente. Essa, digamos, o recado, tá bom? Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, criticar, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? Tá aqui. Tem uns contatinhos, se Só para vocês quiserem gravação. mandar e-mail, direct, assim.